Estamos de volta com mais um episódio do podcast Ecos da Intimidade. Meu nome é Caroline Magnani, eu sou médica ginecologista e sexóloga. O tema de hoje vai abranger cirurgias íntimas na atualidade e os desafios que a gente encontra na procura de uma estética que, na prática, é inatingível. E para debater esse tema super polêmico comigo, hoje eu trouxe uma convidada super especial, que é minha amiga pessoal de muitos anos, ginecologista também, super expert em cirurgias íntimas, doutora Carolina Rabal. Bem-vinda. Obrigada, Carol. É um prazer. A Carol é uma amiga pessoal. A gente se conhece desde quando começou nessa jornada de, na verdade, migrar para cirurgias que a gente já fazia tradicionalmente ao laser. Então, já tem alguns bons anos que a gente não só tem o prazer de se conhecer, mas também de operar junto. Sim. No consultório, a gente tem uma linha de atendimento muito parecida, eu e a Carol. Eu estou mais focada hoje em climatério e menopausa. Acaba tendo estética e regenerativa íntima junto. Sim. Mas a gente tem muita coisa em comum e é uma jornada, assim, meio que a gente divide tudo, assim, né? Nesse troca a experiência e... É uma bagagem de experiências na área do rejuvenescimento íntimo, das cirurgias, de lidar com as pacientes e com essas expectativas. E a gente troca muita figurinha sobre isso, atende pacientes juntas, porque são casos mais complicados, às vezes. Extremamente complexos, que às vezes não é o que a gente vê nas redes sociais. As pessoas tratam a cirurgia íntima como algo muito simples e muito superficial. E a grande verdade é que é um negócio super específico e que não é fácil. Não, a gente tem que ter, primeiro, experiência de operar com outra tecnologia, vamos dizer assim, com o método tradicional. E aí, quando a gente migra para uma tecnologia, por exemplo, como o laser, que é o que a gente... Basicamente, eu só opero com laser, a Carol também. Desde o começo, tem mais aí de 7 anos, a gente sofria com os percalços, porque pouca gente fazia e os pós-operatórios são diferentes, como o paciente reage é diferente, as técnicas são diferentes, mas assim, a gente tem a habilidade cirúrgica e migrar para uma outra tecnologia não é um caminho, assim, não é linear. De final de semana, entendeu? Então, o que acabou acontecendo hoje é que hoje a gente acaba fazendo mais cirurgia reparadora do que primária. Porque o que acontece? As pessoas estão em busca de preço, mais do que realmente acreditar ou saber da experiência do profissional. Exato. E aí, hoje, um monte de gente está achando que isso é um filão e não uma cirurgia que, tecnicamente, exige mais habilidade de treinamento. Você tem um número de cirurgias que você tem que fazer para você conseguir atingir uma excelência. Porque não é só... as vulvas são muito diferentes anatomicamente. A gente não tem uma vulva igual a outra. O paciente chega no consultório e fala, doutora, tipo, qual é a minha? Não tem. Você tem um rosto igual ao outro na rua? Não tem. Por mais que seja pouco parecido... É uma impressão digital, praticamente. É uma impressão digital, é muito diferente. Então, a abordagem cirúrgica não dá para a pessoa achar que vai fazer um jeito de operar tudo. Existem várias técnicas, você tem que saber qual você vai aplicar nela. Então, esse caminho e também entender o que a paciente quer, né? Que é o que vai agradar ela, né? É igual um plástico, é uma plástica. É bem por aí, né? É engraçado que, assim, eu sempre comparo a cirurgia íntima, por exemplo, né? Quando você aprende o caminho para chegar na padaria e todos os dias você vai fazer o mesmo caminho para chegar na padaria. A cirurgia íntima, ela é um caminho cheio de surpresa. Por mais que você avalie, né, faça milhares de cirurgias, você sempre vai se deparar com um desafio na sua frente. Porque cada vulva é única, não é uma pele regular, como, por exemplo, o braço ou a mama. É uma pele totalmente diferente, com as suas sinuosidades, com as suas dobras e pregas. A gente tem que ver a paciente em mais de uma posição, né? Porque aquela coisa de marcar só a paciente em posição ginecológica, né? Que é aquela posição de simples que a gente vê... às vezes o resultado não fica do jeito que a gente espera, então a gente tem que... Eu e a Carol, a gente tem o costume de ver a paciente em pé, de ver a paciente sentada, de ver a paciente em várias posições para marcar, para entender, discutir. A gente simula com a paciente mais ou menos o que a gente tem. E quando a gente sabe, esse é o segredo, que isso não dá para fazer, a gente não faz. Exato. A gente fala, olha, isso aqui... por exemplo, o paciente, quero tirar todo o pequeno lábio, já chegou no consultório. Sim. Não tiro, que isso é uma amputação. Exato. A gente pode deixar
com ele na altura da rima do grande lábio, a gente pode deixar mais anatômico, isso aqui te desagrada, isso aqui. Entender o que desagrada, o porquê, e aí conversar com ela que ela pode ter outras dores. Esse bom senso cabe ao médico, não cabe à paciente. Porque a paciente, ela tem um sonho. Ela tem um sonho da cirurgia íntima e na cabeça dela tudo é possível. E realmente cabe a nós, aos cirurgiões, trazê-la para a realidade. Olha, a realidade é essa, o seu tipo de vulva é esse, a possibilidade cirúrgica é essa. Se eu tirar mais, realmente eu vou mutilar você, eu vou te causar um problema muito maior. Então é aí que acontece, às vezes, o desencontro de objetivos entre médico e paciente. E às vezes ela busca uma outra solução com promessas que, quando isso se concretiza... Ou quando você está limitado a uma técnica só, né? Porque a gente fez vários... A gente continua fazendo treinamento. Sim, e a gente está sempre se atualizando. Tem mais uma técnica agora que eu, Carol, a gente faz, que é uma técnica quase que pouquíssimos. Acho que não tem 20 cirurgiões no Brasil que fazem essa técnica. Eu acho que deve dar uns 15, né, Carol? Estão fazendo, acho que menos. Que é uma técnica de um polonês, que a gente fez, assim, que possibilita uma nova abordagem para lábios muito grandes, sem que a cicatriz fique visível. Mas é uma cirurgia mais complexa. Mais demorada. Essa a gente precisa de sedação mesmo em ambiente, mesmo que seja numa clínica day, numa clínica dia. E o resultado é incrível, mas também não serve para todo mundo. Não é toda paciente que vai ficar bem com esse tipo de técnica. Então, é isso. É saber todas as técnicas que existem. E qual vai ser melhor para o resultado que ela quer. E nisso, também saber tratar a complicação. E eu acho que a grande discussão hoje, né, Carol, é falar sobre o que a gente tem observado na cirurgia íntima atualmente. Como é algo que está cada vez mais conhecido, mais divulgado, mais falado, que tem a parte boa disso, né? Então as mulheres estão tendo esse conhecimento das possibilidades, mas por outro lado, elas estão caindo em algumas ciladas de cirurgias que são feitas por profissionais que não têm experiência e habilidade. Eu acho que a gente pode comparar quando começou bem lá atrás, muito lá atrás, a lipo no Brasil. Que começou assim, um monte de gente fazendo, e aí tinha essa diferença da lipo de um cara para outro cara, de um cirurgião para outro, porque tem a ver com isso, com a experiência, não só de... Primeiro que assim, cirurgia não é todo mundo que quiser fazer que consegue. Você tem que ter uma habilidade nata. Sim, é aquela coisa costurar, do dom. É igual bordar. Você pode gostar, mas não é todo mundo que vai conseguir. Tem o dom. Que tem o dom. Por mais que você queira. E aí, mesmo quem tem o dom precisa estar sempre treinando, precisa estar sempre se especializando. A medicina não é uma coisa imutável, né? A gente sempre tem novas tecnologias, novas possibilidades de fio, de medicamentos pós-operatório. Então, assim, você não pode achar que você aprendeu. Eu falo, quanto mais eu sei, menos eu sei. Eu acho que esse é o segredo do médico que vai estar sempre na frente, é o cara que sempre quer aprender. Tem muita gente boa no mercado. Tem. Caramba. Não é pouca gente, isso é bom, porque mesmo que fosse só eu e você, a gente não ia dar conta de operar todo mundo. Não, é muito. Muita gente boa no Brasil, muita. Aliás, quando a gente vai para congresso fora, os resultados brasileiros são muito bons. Sim. No geral. Mas também agora a gente está vendo aí mais barbaridade. A gente tem colegas que são incríveis, né? Inclusive, a gente já aprendeu muito com outros colegas, mas essa novidade para os colegas que estão chegando é isso que assusta um pouco, porque é o que você falou, tratar a complicação não é fácil. Não, e você precisa ter um número de cirurgias nas suas costas, porque assim, eu brinco que cirurgia que dá certo, qualquer cara faz, entendeu? Sim. Só tem complicação o cirurgião que opera. Então, quanto mais habilidoso o seu cirurgião for, né, e quanto mais cirurgias ele fez, mais capaz de tratar as complicações ele é. Ele está preparado para lidar com aquela... Não adianta, assim, eu tenho 20 anos de formada, você não vai achar que eu opero hoje igual a 20 anos atrás. Lógico, Hoje tem muita coisa que eu faço com o pé nas costas, mas para chegar lá... É uma curva de aprendizado. Exato. E é aprender com as curvas que a gente vai tendo durante esse aprendizado. Então, assim, é você ter a humildade de falar, preciso treinar mais, preciso estar com pessoas que sabem mais. Vou lá ver, vou pelo menos ver aquela técnica para ver se daquela técnica eu posso usar algo na minha. Exato. E aí você vai moldando
o que para você funciona. E isso também é outra trave que a gente às vezes se depara. Por quê? Para você ser um bom cirurgião, você precisa investir em conhecimento. Então, você viaja, você paga pós-graduação, você estuda, enfim. E isso acaba refletindo no valor agregado ao seu procedimento. Sim, a sua hora é mais cara do a sua hora tem de alguém que acabou de se formar. Tem que ser mais cara, porque é a sua experiência, o seu investimento. Assim, o paciente está pagando para eu poder dar o melhor para ela e para eu poder continuar me especializando, para poder continuar entregando o melhor para ela. Exato. Quem vai pagar isso é o meu paciente. Exato. Precisa estar no custo disso. Não Exato. Então, por exemplo, a gente que opera com o laser, a gente tem equipamento próprio, então isso... A gente não aluga o aparelho, nosso aparelho é nosso. Então, a manutenção. E outra, é um aparelho que descalibra menos, porque esses aparelhos locados, que as pessoas fazem o dia inteiro operando, eles descalibram. Né? A gente sabe que a mira não é a mesma. Não é a mesma. Você ter o seu equipamento, você garante a qualidade do funcionamento dele, a disponibilidade. Então, por exemplo, eu não preciso esperar um dia específico para operar a paciente tal. Então, é o conforto da paciente, é o nosso conforto. E muitas vezes a gente se depara com as pacientes que ainda não entenderam como funciona. E aí a gente acaba caindo, de certa forma, num mercado que está, de certa forma, sendo injusto. Porque a paciente vê, aqui custa X e ali custa 10X. A pessoa que está me cobrando 10X é uma mercenária. Então, mas eu não vejo muito assim. Eu acho que tem espaço para todo mundo e tem espaço para o paciente que entende que qualidade a gente... não posso dar valor, não posso dar preço em uma coisa que tem valor. Entendeu? Sim, sim. E é isso, é igual você entrar sei lá, na Renner e na Louis Vuitton. Você não entra na Louis Vuitton sabendo... Querendo pagar o preço da Renner. Não dá. E tem um porquê disso, né? Exato. É óbvio que às vezes pode parecer uma comparação tosca, mas qualidade e todo o custo de investimento de conhecimento custa. É uma das coisas mais caras que tem conhecimento. Exatamente. Então, acho que a paciente sente essa segurança, né? A maioria. Eu acho que agora, como na hora da procura livre, é que talvez no grande público fica... Exato. Eu acho que às vezes, né, essa rede de pesquisa, ela te dá 1000 oportunidades, 1000 opções, e às vezes você não consegue nem acessar aos melhores cirurgiões, porque você já vai naquele que já te passa o valor da avaliação, já te passa o valor antes de você chegar na consulta, então você já sabe quanto você vai pagar. Por exemplo, eu não tenho valor de cirurgia sem avaliar a paciente. Exato. Porque pode ser desse tamaninho, a paciente não sofre nada, como pode ser uma vulva inteira. Exatamente. Mesmo que seja só uma ninfoplastia. Uma ninfoplastia pode ser de eu ter que escolar a vulva inteira para reconstruir, até um corte de 3 centímetros. Então, assim, não tem como dar valor e preço sem avaliar. A única coisa no meu consultório que tem preço já que a gente disponibiliza para o paciente é o atendimento, a consulta, a avaliação e os procedimentos a laser, que esses realmente... As sessões de laser, incontinência, atrofia. Bioestimulador, preenchimento. Isso a gente pode passar valor porque isso é fixo. O que vai poder mudar quanto de bioestimulador que ela vai precisar, quantas o número de laser, de preenchimento, de quantidade em ml. Isso até deveria ser uma coisa da gente mudar, que o paciente tem que entender que se eu não tenho um preço fixo, não é porque a gente está cobrando... É porque a gente está realmente avaliando o seu caso. Exatamente. É a mesma coisa que os maiores cirurgiões plásticos também, você não consegue o valor da cirurgia sem o cara te avaliar. Porque às vezes você acha que você vai limpar flanco, e aí você tem que limpar flanco, costas, às vezes você acha que você tem que limpar tudo, o cara fala, não, é só isso aqui, não precisa, então precisa da avaliação. Uma vez eu passei por uma experiência no atendimento do consultório, em que a assistente falou, olha, a gente não passa valores antecipadamente, a doutora precisa te avaliar. A paciente, né, a possível paciente ficou revoltadíssima e falou assim, nossa, mas em que planeta vocês estão vivendo? Eu desejo que vocês melhorem e parem de massagear o ego dessa médica que acha que é a última Coca-Cola do deserto. Ela entendeu exatamente o contrário do que é, né, o nosso lema no consultório. Eu justamente não passo valor para ela porque eu me preocupo com o caso individual dela. E ela não é mais uma que está chegando para mim, eu vou fazer lá o preço de tabela. Então, falta um pouco dessa
dessa delicadeza também do lado da paciente, de entender os motivos pelos quais a gente não vai botando tudo no mesmo balaio e fazendo tudo igual para todo mundo. Então, mas acho que é o costume da pessoa não estar acostumada com aquele tipo de atendimento. E ela tem uma leitura errada. Sim. É isso. Tudo é possível, né? Enfim, mas a gente sabe que a cirurgia íntima está cada vez mais comum, principalmente aqui no Brasil. E assim, com a sua experiência, o que você acha que são as principais coisas que levam uma mulher a querer fazer uma cirurgia íntima? Assim, o que faz ela chegar no seu consultório e falar, Carol, preciso fazer uma labioplastia? É muito engraçado porque a visão das pessoas que, tipo, não tem ideia desse universo e das mulheres que se incomodam com a sua estética genital são visões muito diferentes, né? Porque às vezes quando eu tenho em algum lugar que alguém me conhece ou fica sabendo do meu trabalho e, tipo, não como paciente, chega pra mim e fala assim, nossa, mas por que alguém foi querer operar a vulva? Tipo, eu falo... E as pacientes que me procuram já estão assim, nossa, doutora, tipo, a minha vida é assim, eu não me troco na frente dos outros. Não é por uma questão de uma estética inatingível no geral. Sim. Elas têm... A mais procurada, né, é a labioplastia, ninfoplastia, que é o pequeno lábio maior, e também a frouxidão vaginal quando é um períneo, né, pós-parto, uma paciente tem uma frouxidão maior, que tem aquela queixa da vagina mais larga. São as principais queixas, porque ela começa, a paciente, por exemplo, precisa fazer um períneo, ela tem uma queixa de diminuição do prazer, porque ela não sente mais tanto o atrito do pênis no canal vaginal. Uhum. Isso diminui o prazer, ela fica constrangida, ela tem flatos, que é sair, né, o ar, que faz aquele barulho, que é o que a gente chama de pum vaginal. Então, a paciente fica incomodada e ela piora a qualidade de vida dela, porque ela começa, às vezes, não ter... Ela evita ter relação, ela foge do namorado, do marido, ou nem começa a ter um relacionamento, porque ela já fica encanada. Ela fica constrangida. E tem a paciente que se preocupa, que está com ou o grande lábio mais flácido, ou o pequeno lábio maior, que ela fica com vergonha de se trocar. Isso é desde o começo, né? Porque daí quando ela entra na menarca, que é a primeira menstruação, que começa a ter mais hormônio e desenvolve mais a ninfa, que é o pequeno lábio, ele cresce, fica maior do que ela acha normal, porque não tem um normal. Sim. Fica com vergonha de se trocar na frente das amigas, porque é muito misto, né, a anatomia. Não dá para falar que a maioria é com o pequeno lábio pequeno, né? Sim. É muito variável, muito variável, é um universo, né? Não tem... Mas o que acontece? Todas as fotos que a gente vê anatômica, elas são fotos de vulvas retas, sem nada. Não tem hipertrofia. Então, o referencial dessa menina é uma vulva reta, Sim. sem nada. Sim. Então, acho que esse é o maior problema. Mais até do que filme pornô, também os livros médicos. Sim, na escola, né? Aquela ilustração. Vulva reta, não tem uma vulva próxima do natural. Nem pelo tem, né? Exato. Então, assim, é totalmente diferente. Então, ela vai criando uma imagem de uma vulva reta, assim, sem nada. Uhum. Sem nenhuma variação anatômica. E aí, elas têm vergonha de se trocar na frente das amigas. Ela não usa, às vezes, biquíni na praia porque faz volume. Uhum. E aí, essa menina, imagina, para iniciar a vida sexual, a primeira relação, ela fica constrangida. Então, às vezes, vai, mas assim... Você também, que tem de paciente que tem a primeira relação e o resto tudo no escuro. Porque não quer receber sexo oral. Tem vergonha. Que acha que o parceiro vai achar isso. Não acha, mas assim, ela acha. Sim. Os amigos médicos e amigos homens que a gente tem, eles ligam muito menos para a anatomia da vulva do que as mulheres pensam. Exato, Mas é aquilo, se você enxerga seu nariz desse tamanho, não tem jeito, você acha seu nariz horroroso, e isso te impede de fazer várias coisas, talvez, né, valha trocar a mensagem na cabeça das pessoas que isso já não é mais estético, isso já vai para a saúde. Exato. Tirando os casos absurdos, que a pessoa quer uma coisa absurda. Mas eu, no geral, é assim, não chega a 5%, nem 5%, nem isso, acho que 1% das pacientes que a gente atende com essa queixa, que seriam pacientes que, não tem por que operar, essa aí tá, tipo, sendo... Sim. É bem a minoria, bem elas realmente têm um incômodo que justifique fazer. Que justifica fazer cirurgia, concordo 100% com você. O que eu vejo muito acontecer é quando ela tem uma hipertrofia do pequeno lábio, ela tem um incômodo de atrito, um incômodo estético, às vezes ela não consegue relaxar na relação, enfim. Então ela realmente tem ali uma indicação, né, que a gente chama de indicação cirúrgica. Eu sempre brinco que a indicação cirúrgica quem me dá é a paciente, então depende do incômodo, dela. Porque, e não do grau de hipertrofia. Só para explicar a hipertrofia,
é um termo técnico que a gente usa, mas é o aumento de alguma coisa. Você pode ter hipertrofia de qualquer coisa no corpo. Sim. A hipertrofia do pequeno lábio em si é o aumento além de alguns limites que foram estabelecidos lá atrás, porque a gente mede, tem o grande lábio e tem o pequeno lábio. Então, a gente mede esse grau de hipertrofia a partir do quanto o pequeno lábio ultrapassa a borda do grande lábio. O quanto ele fica para fora, né? Pra Falando fora, de uma maneira mais... Enfim. E o maior embate, assim, que eu vejo atualmente no consultório, ela tem a indicação cirúrgica, ela faz a cirurgia, ela chega num resultado estético muito bacana, mas ela ainda não está satisfeita, porque ela perdeu ali o que seria a referência dela do que é o ideal, do que é bonito. E é aí que eu falo que que elas querem atingir uma estética inatingível, algo que é fora da realidade mesmo. Por quê? Porque a vulva, ela tem as suas características de pele, de mucosa, de dobras, de pregas, de coloração, de pelos. Então, aquela referência que elas imaginam que é a perfeição, dificilmente a gente vai atingir na prática. E é aí que, às vezes, muitas mulheres se frustram com a cirurgia íntima, porque ela quer algo que não é possível entregar. Então, mas por isso que eu acho que o pré-operatório, antes de operar, é o maior segredo, assim. Da gente mostrar os resultados que a gente tem, porque a gente mostra os resultados para os pacientes, Sim. né? É óbvio que não tem uma vulva igual a outra, mas a gente, no ambiente do consultório, a gente pode mostrar para o paciente. Se bem que o CRM já liberou antes e depois, mas na nossa área fica um pouquinho complicado da gente divulgar em rede social, porque assim, eu não me sinto confortável. Também não acho tem legal. Colega mostrando, mas eu não me sinto confortável de mostrar os resultados dos meus pacientes. No consultório tudo bem, mas eu não me sinto, mesmo sem identificar. Sim. Mas mostrar os resultados e falar, olha, é mais ou menos isso que a gente consegue atingir. E aí ela entende, geralmente as pacientes entendem que não é aquela vulva sem nada, reta. A gente consegue mexer no prepúcio, que é o capuz do clitóris, a gente consegue reduzir e deixar mais harmônica. Sim. Né, deixar ela mais, assim, mais formato de vulva, sem aquela... O excesso da pele, que é o que incomoda. E aí, o que eu acho que tem hoje também um julgamento muito grande de outras pessoas. Assim, mas isso aí, vocês estão querendo agora uma estética inatingível. Aí tem aquela coisa, a mulherada agora não tem mais o que inventar, que agora fazer uma estética na vulva que não precisa. Colocaram não é bem até assim. padrão de estética na vulva. Não é isso, gente. Botaram padrão de estética na vulva. A paciente que se incomoda sempre se incomodou. A paciente que não usa calcinha de renda, que pega e belisca, sempre teve. É que antes ela tinha menos opções. Sim, não tinha conhecimento ela não tinha de que era possível. Ela não sabia que... E tinha muito menos gente falando e fazendo. A cirurgia de ninfoplastia, ela está descrita há muito mais do que 30 anos. Sim, sempre. Então, assim, ela sempre existiu. Agora a gente tem maiores possibilidades técnicas e a gente tem mais tecnologias que ajudam na cicatrização e no resultado, porque o laser, ele, além de tudo, retrai o tecido. Então, não é só cortar, ele também encolhe o tecido quando você está operando. Sim. Então, você tem um resultado muito melhor. Isso é, tipo, até o laser entrar na minha vida, no meu colo, eu nem gostava mais dos resultados de ninfoplastia. Eu fazia muito pouco, porque eu achava que o resultado era pífio perto do que a gente tem hoje. Os resultados são sensacionais. Sim. Então, acho que também falar que não é nenhuma paciente. Nenhuma é muito, mas assim, acho que 99% ou mais das pacientes que procuram a gente não estão atrás de uma estética inatingível. Sim. Elas estão atrás de uma vulva mais harmônica, uma vulva que ela se reconheça, que ela não tenha vergonha, que ela possa fazer uma bike, que ela possa ter relação... Nunca é por conta do outro, porque se for por conta do outro, tá errado. E tem julgamento. A mulher é muito julgada, a mulher tá sempre sendo julgada. Sim. Tá sempre sendo julgada porque ela quer ser magra porque quer isso, ela quer ser loira porque quer ser isso, quer ser morena por causa disso. A gente nunca acerta. Tá? É difícil. É difícil acertar. É difícil. Mas é a gente ter a consciência que uma mulher que é segura, né, ela se move com uma confiança incrível. Então, assim, se ela se sente bem com ela mesma, a autoestima tem a ver com sexualidade, gente. Com certeza. Eu falo para as mulheres no consultório, mulher quando às vezes, né, a Carol, que é sexóloga, chega lá com problema de libido,
Se passar testosterona para a mulher e fizesse todo mundo ter relação, a gente tinha fila nos consultórios de ginecologista só por conta disso. Todos os problemas estariam resolvidos. Não é isso. A sexualidade feminina é um painel de avião. Ela tem 300 milhões de botões, entendeu? Sim. Se o cara... Eu brinco. Se o cara, tipo, tratou a mulher mal de manhã, ela não vai querer transar com ele à noite. Ela pode estar se sentindo sensacional. A sexualidade dela é um conjunto. Então, ela tem que dormir bem, ela tem que estar... um trabalho que ela goste. Sentindo bem. Então, assim, se a mulher tá insegura com o corpo dela, em qualquer região, ela pode estar achando, às vezes, que ela tá um pouco fora do peso. A gente vê paciente no consultório com testosterona normal, tudo bem, relacionamento ruim, ela tá se sentindo feia. O paciente muda, às vezes, consegue se reconectar com o parceiro. Sim. Né? Porque não é só trocar, gente, porque hoje também não é isso, mas assim, se reconectar com o parceiro, sim, ou mudar a estética dela em qualquer coisa, às vezes que pra gente é desse tamanho, ela fica mais feliz, ela se sente mais segura e ela aumenta a libido. Sim. Então, a mulher é complexa. A conta é diferente, né? Eu acho que a gente está aqui para falar exatamente isso, que o que elas acham que é a solução do problema, geralmente é o outro caminho. Então, assim, eu vejo que é muito fácil você criticar algo pelo qual você não passa. Então, por exemplo, uma mulher que não tem uma hipertrofia do pequeno lábio, ou que não sente nenhum tipo de desconforto na região íntima, é muito fácil para ela se achar no direito de falar para outra, mas isso daí é padrão de estética. Ou isso é besteira. Daí é besteira. Mas assim, eu acho que a gente, no fato de estar sendo mais divulgado e mais falado, a gente tem uma vantagem nisso. Sim. Que as pessoas, pelo menos, conseguem ter, no geral, pelo menos parar um pouco mais para pensar. E eu acho que a importância da gente falar sobre isso é exatamente isso, que é uma medicina regenerativa, né? Que a gente não tem como separar o estético do regenerativo. Sim. Né? Porque quando a gente faz a regenerativa, né, que é regenerar o tecido, né, melhorar o tecido, não só na cirurgia íntima, mas, por exemplo, no laser de climatério, menopausa, a gente acaba melhorando a estética. A gente não separa. Ah, não, eu vou tirar a flacidez da sua pele, mas não vou deixar ela mais bonita. Não tem como. Sem você querer, ela fica mais bonita. Sim. Então, tem um que é estético. E quem não gosta de se sentir melhor ou tá mais tem o benefício estético, mais claro, bonito? Com certeza. Que mulher que vai num casamento sem se maquiar ou sem arrumar o cabelo. Isso não é uma tortura estética só. Sim. É porque a gente gosta de a gente se gosta sentir bonito, de sentir bem. Isso é um padrão que a gente construiu culturalmente. Que a gente gosta de ficar assim, que isso é bonito. Existe um exagero em algumas coisas? Existe. Mas a gente tem que saber, a gente, como mulher, falar para as outras mulheres que existe um limite do que a gente consome. Entender que não... Eu acho que o segredo hoje que você fala é não existe um padrão. Exato. Mas existe aquilo onde você se sente bem. Cada uma tem a sua medida, a sua necessidade. Então, às vezes, o que para mim é extremamente necessário e inegociável para você não é, e vice-versa. Então, isso em todos os setores da vida, não só no estético, ou não só no bonito. E eu acho que é isso que a gente tem que conversar mais. Eu acho que isso está muito no papel do médico. Nós, que somos ginecos, eu acho que a gente tem muito lugar nesse ponto de ser uma referência para as nossas pacientes, do tipo, ela está desviando, ela não sabe exatamente qual é a queixa dela, qual é a necessidade, a gente está ali para isso, para falar, isso é possível, então eu vou melhorar a sua incontinência, eu vou melhorar a sua falta de lubrificação. Porque tem paciente que às vezes chega achando que precisa fazer cirurgia de períneo, por exemplo, e a gente avalia e fala, não, só o laser resolve, não precisa fazer cirurgia, não é uma rotura. Exato. Você tem o tecido está mais atrófico, mais fino, então você ficou com um pouco mais de frouxidão de canal, mas está longe de ser cirúrgico. Exatamente. E isso realmente é pela nossa avaliação. Mas é entender aonde que ela está se incomodando. Exatamente. Então, que eu acho muito legal, assim, na avaliação, a gente usa, por exemplo, um espelho para a mulher participar do momento da avaliação dela. Isso é muito legal, porque às vezes chega paciente, chega para mim, deve chegar para você com certeza, do tipo, nunca olho, quase ai, não doutora, olho. Eu não quero ver, nem quero esse espelho, me fala o que eu tenho que fazer. Não, gente. Porque elas se olham de pé, né? Geralmente a mulher se olha de pé, o que incomoda é o que projeta com ela de pé. Exato. Dificilmente a mulher se olha em posição... Não precisa ser ginecológico, porque a gente não fica em posição ginecológica em casa. Mas assim, por exemplo, vai fazer xixi, elas não têm o hábito de olhar. E o meu consultório, com a história da Carol, é cheio de pepeca. Tem vulva pra tudo quanto é lado. As minhas pacientes até brincam. Eu ganho pepecas dos pacientes. Não ganho... Mas por quê? Justamente para... E de todos os formatos e de todos os tipos de anatomia,
que eu olho mesmo pra vulva como eu olho para um nariz ou para uma orelha. Pra mim é muito... Eu nem enxergo mais as vulvas no meu consultório. E paciente nova, as antigas não, as pacientes novas falam, nossa, doutora, quanta vulva. Mas é justamente pra isso, pra normalizar, porque o erótico tá na nossa cabeça. Exato. E a mulher precisava se conectar, e a gente tem falado mais disso, com a vulva desde pequena, mas não por sexualidade. Porque assim, se aparecer uma fissura, quando a vulva lá, com a mulher mais velha, começa a ficar mais fina, começa a ficar mais pálida, porque perde estrogênio, o tecido começa a rachar. Se ela tivesse um contato de olhar antes, ela ia fala, perceber opa, muito mas tá antes. diferente. Hoje, quando que as pacientes olham? Elas escutam muito, elas escutam hoje, principalmente eu que atendo climatério mental, as mais velhas, nossa, mas dei uma olhada lá, porque eu escutei um negócio e tô achando que o negócio tá, tipo, caiu. Mas ela nem, eu falei, mas você olhou antes? Porque tem vulva que já é mais, tipo, ela, meu pequeno lábio, era grande, mas agora eu tô achando que tá maior. Eu falei, então, mas você olhava? Não, acho que eu nunca olhei. E aí de repente ela acha, nossa, nasceu uma pele, nasceu um lábio, assim, não era assim. Não. Você que não olhava. E a gente passa a transformação na vulva. A gente passa a transformação no rosto, a vulva é pele. Então, assim, a vulva tem uma vulva aos 30, uma vulva aos 40. A gente hoje tem o que fazer para ajudar, porque vai ter queixa. Eu não estou só falando de estética. Vai arder, vai rachar, vai diminuir a lubrificação. E a mulher hoje vive mais. Ela tem uma mulher de 60 anos hoje. Pô, minha avó com 60 anos era a vozinha do tricô. Eu tenho um paciente de 60 anos, tá batendo bola, tá trocando de carreira, bonitona, tomando cantada, entendeu? Vivendo a melhor fase. Nossa, tipo, com a vida sexual super boa. Aí começa a ter dor. Nossa, mas ninguém... Então, porque hoje você vai até os 90, se Deus quiser, muito bem. Você vai ficar um terço da vida na menopausa. Exato. E se a gente não fala que tem tratamento regenerativo para evitar que ela tenha queixa, a gente consegue tratar. Mas demora muito mais. É aí que está a grande sacada, né? É a mulher ter o conhecimento de que vão existir modificações. A gente não falava, né? Não falava, porque antes era a consulta de rotina, colher o preventivo, pedir exame de rotina e acabou. Então a mulher ela não era preparada para essa, né, avalanche de coisa que acontece na menopausa. Então ela não estava preparada para ficar ressecada, para ter dor na relação, para ter outra, flacidez. Né? Ainda hoje, é super triste, mas ainda hoje, a paciente chega no médico e fala, tô tendo dor para ter relação. Não tinha, tá conseguindo. Isso é normal, a idade é assim, acostuma. Incontinência urinária. É normal fazer xixi na calcinha, gente. Tipo, daí você escuta isso do profissional que você vai pedir ajuda. Aí você, nossa, é normal, tem que sentir dor. Aí você se sente mal de reclamar. Exato. E fica com aquilo mais uns anos, até você escutar alguém, ou ver aqui um podcast, ou ver um post no Instagram, falando, ou a amiga que teve um médico que, tipo, fez o laser e, tipo, melhorou a vida dela, fala, nossa, mas você tá sentindo isso? Não é pra sentir, você faz do seu médico? Aí fala, doutora, tipo, tem 4, 5 anos que eu tô, se eu tivesse vindo aqui antes. Já tinha, exatamente. Então, assim, é triste ver quando a mulher já chega assim num grau de atrofia, ou, por exemplo, a gente pega muito no consultório paciente com líquen que não foi diagnosticado no começo e que isso poderia... fazendo mutilação, né? O líquen é fogo. É muito cruel. Mas, assim, a demora no diagnóstico também condena essa mulher a uma situação muito difícil. Ruim. Então, eu acho que agora, com as tecnologias e com médicos que tem mais vontade de aprender. Que também já estão mais treinados para fazer o diagnóstico. Exatamente. Porque a gente estava restrito só a corticoide. Hoje em dia você faz assim, laser. Só corticoide, rezar. Era isso que essa paciente tinha. Exato. Viu? Então hoje você consegue devolver ou evitar que essa mulher chegue ali numa fase avançada de uma doença como essa, ou mesmo de uma menopausa, porque às vezes a mulher ela começa a procurar ajuda quando ela já está hiper atrofiada, menopausada. Porque tem uma coisa que a gente fala pouco, a gente fica muito da atrofia da menopausa, mas assim, o uso de anticoncepcional, principalmente o combinado com etinoestradiol e progestina, né? Não estou falando só das pílulas, mas o anel. O etinoestradiol, ele é muito mais potente que o estrogênio da mulher e ele faz uma baixa do estradiol da paciente. Da mulher, quando ela usa. Então, assim, se ela usar 2, 3 anos, não vai ter um problema no tecido vaginal. Mas eu tenho paciente que, tipo, tem, sei lá, 30 anos
E toma desde os 12. Toma desde os 14, dos 15. Ela tá com 15 anos de anticoncepção. Ela chega com uma vulva atrófica por falta de estrogênio. Essa vai mais rápido, porque o estrogênio dela, a hora que você tira o anticoncepcional, tá bombando. Ela tá cheia de receptor. Ela recupera muito rápido. Recupera muito rápido. E quando essa mulher, tipo, usou 12, 14 anos de anticoncepcional, ela para o anticoncepcional, em 3 meses ela engravida. Aí a gente fala pouco da gestação e vulva. A gestação é um ambiente de pouco estrogênio, principalmente puerpério na vagina, né? Daí tem dor, a vagina fica mais flácida, porque nos primeiros 2 anos é o tempo que você demora para recuperar a sua produção anterior de estrogênio. Então, você engravida, nasceu o bebê. Por isso que a mulher fica mais flácida, porque tem menos estradiol circulando. Sim. Se ela amamenta, demora um pouquinho mais. Então, por isso que precisa estar em cima dessa mulher e falando. Imagina, ela tá com a vulva ressecada e tem o pós-parto. Aí, hoje, a mulher tá deixando a maternidade para mais tarde, ela entra na menopausa. Eu tenho paciente que, tipo, tá com a vulva ruim, tem 20 anos, e a paciente tem 45. Exatamente. E assim, e ela não sabe de nada disso. Porque não tinha nem o olhar do médico falar, olha, eu tô tão arrepiada de olhar a vulva atrófica, que eu olho antes de... Quando começou a ficar um pouquinho mais clarinha, eu já falo, você tem alguma queixa? Você já começou a ficar meio pálida, assim, você já começa a perguntar, né? Muito antes, assim. Não, olha, então, vamos fazer uma coisinha assim, porque, olha, tipo, vai começar, se a gente não fizer nada daqui, tipo, uns 5 anos ou menos, você é muito jovem. E assim, essa coisa é o preventivo mesmo, né? O laser, ele pode ser preventivo grande parte. Eu nunca vi ninguém falar que faz botox depois dos 70. Verdade. A gente começa a fazer botox muito antes, porque prevenir o aparecimento de ruga. Tudo bem. Aí, se a gente vai entrar na questão se é uma besteira ou não, eu faço botox. Eu tenho uma glabela aqui que eu sou careteira, assim, fico um suco. Sou super nem um pouco expressiva, né? Nem um pouco expressiva. E já faço laser preventivo em mim, porque assim, não tem porquê, quando você entende da tecnologia, você separar, entendeu? Se você quer ser ativa, se você quer... Tem tudo, que hoje a mulher, ela tá assumindo muito mais responsabilidade de muito mais coisa, inclusive de uma vida sexual boa, com qualidade. Ela tem que se preocupar com isso. Né? A gente se preocupa com cor do cabelo, com não sei o quê. É mais uma coisa, mas não é tão difícil assim. Por exemplo, se você começar muito antes, na sua visita anual no ginecologista, você consegue fazer isso uma vez no ano, gente. Você faz... É muito menos do que o botox. É muito menos. E assim, os benefícios, né? Então, você vai prevenir uma incontinência urinária, você vai prevenir um ressecamento. Aqui, a Carol faz o laser em mim, eu faço o laser na Carol. É literalmente desse jeito. A gente tá longe da menopausa, mas a gente já tá cuidando, porque assim... Não, meu Deus... Não, tipo, você faz uma sessão e fala, meu senhor. É diferente. E é aquilo que a Carol falou muito. Não é estético, gente. É qualidade de vida. Não, eu não faço por estética, tá? Eu faço porque, tipo, a gente faz no canal vaginal porque a gente tá ali mantendo um negócio bacana. E não tem, né? Dentro do canal vaginal não tem estética. Dura a gente arrumar a agenda. A gente quando a gente opera, daí, putz, acaba a cirurgia, não dá pra colocar uma e a outra em posição ginecológica. A gente opera as pacientes e sai acabada das cirurgias, né, Carol? É demais. Enfim, mas o que eu gosto muito de falar para as pacientes é por que você vai esperar ficar muito ruim para você cuidar? Sabe por quê? Eu vou te responder. Responde. Porque ninguém fala. Porque ninguém fala para essa mulher. E as pacientes, quando chegam aqui, eu acho que o maior serviço, se a gente sair desse podcast hoje com mais mulheres sabendo que elas têm tratamento antes e que não é uma coisa bizarra de ser feita, monstro, não é um monstro, a gente está ganhando metade do nosso dia, entendeu? Sim. Porque eu atendo as pacientes que têm atrofia moderada, quando passa, porque o caminho só é mais árduo, mas a gente consegue resolver. Sim. Às vezes a gente tem que resolver com mais coisas, quando a atrofia está muito severa, já tem fissura, é mais difícil, mas a gente consegue. Doutora, por que ninguém me falou isso antes? Doutora, você tem rede social, fala mais sobre isso. Elas falam, se eu soubesse... Não dá pra eu falar só, mas assim, eu tenho tentado falar, mas elas, doutora, eu falo para as minhas amigas, elas não acreditam, falo para não sei quem, vocês vão sentir. Elas falam mesmo, né? Se eu soubesse antes, se eu tivesse tido a informação antes, e realmente... Você não se olhava, você achava assim, mulher na menopausa, tem várias coisas que mudaram, né? As nossas avós, ou até antes, quando estavam perto da menopausa, elas tinham uma vida sexual tão ruim, porque a mulher não se conhecia,
ela não podia se tocar. Não Sexualidade tinha era nem uma tipo de coisa que, liberdade. tipo, assim, nossa, como assim mulher tem tesão, entendeu? Como? Uhum. E aí era feio, é um contrassenso, né? A mulher tinha que, tipo, super dar prazer pro marido e tal, mas ela não podia ter tesão. Não entendeu? tinha, não tinha Então, hoje a função mulher, dela. ela assumiu, isso a gente já andou muito, né? A mulher já sabe, já exige que ela tenha uma vida sexual boa. Com certeza. Ela já Isso agora quer. tá no script. Ela não A aceita, gente já não, essa discussão já, graças a Deus, já passou. a Deus. Pra você ter ideia, quando eu comecei a atender há 20 anos atrás, fazia parte da minha anamnese se a paciente se masturbava. E era um choque. Mandar a paciente para aquele lugar ou perguntar se ela se masturbava tinha o mesmo impacto. Eu tive que começar a triar a paciente que eu podia fazer essa pergunta. Porque era ofensivo, né? Era ofensivo. Olha que surreal. Hoje, já tem uns 10 anos, eu posso perguntar para qualquer mulher que aparece no meu consultório e elas ficam felizes de eu fazer essa pergunta. Então, assim, eu vi essa mudança. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acredito que eu vá ver a mudança da paciente não ter queixa. Sim. Mas aí, como a vida sexual era uma coisa que não era importante, aconteciam duas coisas. O médico não valorizava, a gente tinha mais médicos homens também. Sim. Mas também não que isso exclua, porque eu já vi médica mulher fazer grosserias com mulheres. Infelizmente acontece. Mas é menos comum, porque tem uma empatia maior. Tem a mesma coisa ali, né? É. Então... Aí, além de não era valorizado, tipo, não, mas agora pra que vai querer transar, né? Tá velha? Era quase isso, né? Além disso, tinha a coisa da paciente ter uma vida sexual tão ruim, que aí quando ela começava a ter dor, ela dava graças a Deus que ela não Porque precisava ela não mais ia transar. precisar transar. Ela falava assim, nossa, agora eu tenho uma desculpa. Meu marido. Eu escutava isso no consultório. Eu falava, gente do céu, onde a gente tá? E essa falta, né? Isso não acontece mais. Então, por isso que elas procuram. Mas elas procuram mais pra frente. Então, eu acho que esse trabalho de formiguinha a gente vai conseguir. Sim. Eu não sei quanto tempo. Eu espero que menos do que o negócio da masturbação e da sexualidade feminina, que foi muito mais longo. Eu acho que a gente está andando muito mais rápido do que a gente andava, né, há décadas atrás. Então, até pela velocidade que a informação chega. A informação chega para todo mundo e de uma forma muito mais rápida. Eu acho que a nossa função aqui realmente é passar uma informação de qualidade. Mulheres não aceitem menos do que uma ótima vida sexual. Se não tiver ótimo, por qualquer motivo, converse, procure um ginecologista que vá te ajudar, te acolher. Exatamente, isso. Porque se você tem uma queixa, você vai, reclama, a pessoa não valida a sua queixa, ela não dá importância porque ela acha que aquilo é normal, então ter dor na relação é normal, ter ressecamento na menopausa é normal, fazer xixi na calcinha na menopausa é normal. Gente, não é normal. Qualquer idade não é normal e tem, assim, eu brinco, se tá muito ruim ficar pelo menos médio, já tá melhor, já tá no lucro. Se a gente puder começar antes, melhor. Mas qualquer queixa, não só sexual, precisa ser valorizada. Exato. Né, de ardência, de dor, de desconforto estético. Por que isso está te incomodando? Nem que seja para... Eu tenho um paciente que já chegou no meu consultório que achava que a vulva... não, minha vulva é feia. Nem era uma queixa, assim, tipo, tão importante. Não tenho vergonha de me trocar e tal. Mas, assim, eu tô incomodada. Né? Assim, eu mostrei um monte de foto. Falei, olha, mas doutora, não é assim, sem nada? Eu falei, não, a maioria não é sem nada. Ela, então tá tranquilo. Realmente, doutora, minha vulva não é feia. Eu falei assim, sua vulva não é feia. Tipo, não tem vulva feia, mas assim, se a gente pensar que ela não tem flacidez, que ela não sei o quê. Aí olha, não, doutora, entendi. Tipo, essa paciente não vai operar. Sim. Entendeu? E fiquei ótimo, super feliz, achei ótimo. Você resolveu a questão dela. Porque tinha essa coisa de, tipo, do imaginário, do que da falavam fantasia, pra ela. Essa não é uma queixa importante, mas era uma questão de não ter uma identificação com aquilo. Porque ela via aquele desenho que a gente tá acostumado. Isso é um alinhamento de estética inatingível, da gente falar, mas a gente também conversar. Sim. E hoje todo mundo já viu um vídeo de YouTube na vida, alguma coisa que mostra que as vulvas são diferentes. Sim, né? Isso já não é mais mistério, né? Não é mais mistério. E a cirurgia íntima, graças a Deus, não é novidade. Não. Eu acho que o que falta é explorar mais o tema de uma forma consistente, de uma forma didática e falar também sobre os tratamentos preventivos, né? Então, laser e tudo mais é algo que ainda tem um pouquinho de dúvida. Às vezes elas não entendem a diferença de cirurgia e laser fracionado, elas não entendem o que é um bioestimulador e um preenchimento, acha que a toxina botulínica é a mesma coisa que o preenchimento. Então, a gente está aqui para isso, para movimentar essa roda e
fazer elas entenderem que tá tudo bem falar sobre isso, cuidar disso e procurar isso. E o que você falou é muito interessante, do tipo, toda queixa é válida, toda queixa precisa ser investigada. Então, uma paciente que tem coceira toda semana, que tem fissura sempre, não é normal. Eu sempre bato na tecla, né, do líquen, porque assim, eu fico arrasada quando chega no meu consultório uma paciente que já está num líquen avançado, porque ela ficou a vida inteira tratando coceira como se fosse corrimento vaginal, como se fosse candidíase, e era um líquen. A gente tem que falar tem o líquen, tem vulvodínia, tem vaginismo, tem algumas patologias que deram um boom nos últimos. Semana passada eu atendi uma paciente que chegou para mim e falou assim: doutora, por que agora tem vaginismo? Eu falei, não, agora não, sempre teve. É que, na verdade, a gente antes, né? Quer mais água? Quero. Falava assim, tem paciente que é histérica, é fresca. Uhum. Não, o paciente tem dor. Assim, você avalia. Se a paciente não for, tipo, não tiver uma patologia psiquiátrica, tipo, que é raríssimo, não é? Né? Você conversa com a pessoa, você tá fazendo uma anamnese. A minha anamnese dura 1h30. Tipo, não tem como numa 1h30 você não vê que a pessoa tem uma coerência. Tô falando, não, eu tô tendo dor, só tem dor assim. Não pode encostar. Que vulvodínia é muito, tipo, pior do que o vaginismo, que é uma dor na vulva e às vezes não tem a ver nem com a relação sexual, tem a ver com encostar. Né? E essa paciente ficou sem hino fica sem hino ginecologista, porque ela vai, o cara encosta, ela quase morre. Aí o cara, eita, frescura. Frescura. Na hora de transar, não é assim. Entendeu? Pelo amor de Deus. Tipo, e acontece ainda. Mas se a gente fala, não é pra aceitar isso. Tipo, falou isso, levanta, sai. Levanta e sai, você não precisa ficar lá. Nem tira a roupa na frente dessa pessoa, entendeu? Assim, não é mais admissível que a gente aceite ficar desconfortável com qualquer tipo de coisa. E que a gente ache que o médico é o total dono da razão. Mudou, essa medicina era lá atrás, entendeu? Hoje, o médico que não se adaptar com a paciente chegar no seu consultório com informação, esse cara tá fora, entendeu? E assim, não é nenhum insulto ao ego. Senão esse cara precisa de psiquiatra, entendeu? Não é insulto ao ego a paciente chegar, eu vi no Google. Porque vê, gente. Lógico, você vai procurar o encanador, você vê aonde? O cara fala que estourou o negócio, você não vai olhar? Pelo menos pra saber, assim. Mas aí se o médico vira e fala, eu falo assim, doutor, mas eu li no Google e falei, então, mas no Google geral que você leu é isso, porque pode ser isso. Você tem que filtrar. Explica pra paciente. Não se sinta ofendido. Lógico. Não é uma ofensa você. Ela tá fazendo isso porque ela quer saber pra ela. Ou porque ela tem dúvida. Não é que ela tá querendo, tipo, ver se você tá. No geral, não é, tá? Se ela tá. Se você querendo ver se você sabe. Ela quer uma explicação pra ela quer entender o que ela leu. Porque o que é óbvio pra você não é óbvio pra paciente. Porque você estudou quanto? Eu não paro de estudar isso. Então, assim, eu que tenho que trazer o conhecimento de uma maneira que ela consiga entender. Exatamente. Sem me sentir ofendida. Não tem ofensa com isso. Não E quando a paciente já leu, eu falo, o que você leu? Né? O que você viu? Isso é assim, eu faço assim. Existem mais... E é uma coisa... Não existe conduta única em medicina, tirando uma coisa ou outra. São protocolos, enfim, mas é a minoria. A gente tem vários caminhos para chegar no mesmo lugar. Né? Não tem você pode ter uma conduta, eu ter outra, e as duas estarem certas. Sim, e chegar no mesmo lugar. É só diferente o jeito de agir para chegar no mesmo resultado. Exatamente. E aí vai do paciente entender qual tipo de conduta bate mais com o que ele se identifica. Ou se adequa com a realidade dela, com a rotina, com a situação financeira. Eu acho que existem 1001 variáveis que é completamente diferente do caminho que você faz para ir na padaria todo dia. É aí que está a diferença. Então, eu acho que é aí que a gente consegue se conectar melhor com as pacientes. E digo mais, eu vejo que hoje em dia o caminho da medicina é muito mais uma posição de escuta do que uma posição de fala. Olha, é do lado e não mais aqui. Isso não cabe mais. O médico aqui, a paciente aqui não cabe. Eu acho que é isso. É pegar na mão da paciente e falar, olha, vamos ver o que a gente... Eu falo, tem uma parte que cabe para a paciente fazer, né? Porque também se só remédio resolvesse, a gente passa, a paciente não toma, não resolve. Tem uma parte que cabe a ela, mas tem eu dar argumentos, fazê-la enxergar que vale a pena fazer aquilo, que eu estou do lado dela. Se em algum momento a gente tiver que mudar a conduta, a gente tiver que mudar de caminho, porque cai uma pedra no meio, eu tenho experiência e tenho conhecimento
para mudar esse caminho. Sim, para contornar o obstáculo. Contornar e falar assim, ó, estávamos fazendo laser, tipo, não tá melhorando. Eu falei assim, cara, essa fissura, vamos usar ácido hialurônico. Sim. Vamos usar bioestimulador, vamos fazer PRP. Eu preciso conhecer um arsenal gigante, porque para ver o que eu vou mais rápido. O que nessa paciente não tá fazendo sentido, mas eu tenho que melhorar a dor dela. E é aí que você tem o seu diferencial como profissional. E é no momento da primeira consulta que você vai fazer essa conexão com a sua paciente. É a chance que você tem de escutá-la, dela se sentir confortável no seu espaço para falar o que ela precisar falar, sem medo de julgamento. E você, por outro lado, fazer com que ela se conecte com você. Então, quando eu falo, a gente está muito mais no movimento de escuta do que de fala, a gente precisa ter o espaço da paciente falar. Ela precisa falar o que incomoda e aí você vai com argumentos coerentes, com o seu conhecimento, com toda a sua bagagem e tudo mais, você vai fazê-la entender qual caminho vai fazer mais sentido. Assim, é cansativo quanto de paciente a gente atende que fala assim, nossa, mas meu médico nunca me perguntou isso. Nossa, mas eu não pude nem falar na consulta. Eu às vezes, eu gosto de dividir conduta com a paciente. Às vezes eu falo assim, olha, no seu caso eu faria de 2 maneiras. Vamos ver o que faz mais sentido para você. Isso, a gente tem isso de vantagem, isso, esses percalços Perfeito. no meio. Eu acho que quando a paciente tem a possibilidade de escolher o tratamento, né? Você tem 2 coisas que vão funcionar da mesma forma, explicar por caminhos porque diferentes. Às vezes eu falo, às vezes eu até falo, olha, dessas 3 opções que eu faria, que eu costumo fazer, para mim faz mais sentido isso, por isso. Faz sentido para você? Porque você escuta. Exato. Né? Porque eu brinco, se pílula anticoncepcional fosse o melhor contraceptivo que existe no mundo, se você não toma todo dia, esquece, para você não serve. Exato, E não existiriam tantas opções de métodos contraceptivos. Assim, de qualquer coisa, né? Graças a Deus, e essa é a importância da gente falar, a gente tem várias opções de tratamento hoje para ginecologia regenerativa. Tem, cara, muita, cada vez vai ter mais, graças a Deus. Sim. E a gente vai ser 30 bilhões de mulheres na menopausa em 2025. Então, Tudo isso? Tudo isso. E agora, isso no mundo, né? Então, assim, a indústria farmacêutica está, graças a Deus, seja lá por grana ou não, está de olho nas mulheres 40 a mais. Por que será? Não, mas isso é bom. Não interessa o motivo. Isso é bom porque agora a gente tem mais investimento em tecnologias e vai ser exponencial. Sim. Agora é um caminho sem volta. Então, assim, goste ou não, as mulheres vão envelhecer melhor e vão ter qualidade. Vão dominar o mundo. Já dominamos, né? Vamos dominar mais ainda. Mas legal. Mas eu acho que é muito isso. Eu acho que o paciente ele precisa se identificar com o médico e vice-versa. Eu acho que tem que ser um caminho que tem ali uma conexão desde o começo, assim a gente vai conseguir andar junto, né, que é o que você falou, pega na mão da paciente e fala, vamos junto, e se em algum momento o negócio não der certo, a pessoa, ela confia em você, ela sabe que você tá ali para mostrar o melhor caminho. Eu gosto até de falar para paciente, olha, é assim, se no meio do caminho tiver alguma coisa, a gente tá aqui para poder mudar. Exatamente. Não é assim, só faço isso, eu não faço mais nada. Eu acho que não tem mais cabimento para esse médico. E às vezes o que você propôs para a paciente a princípio, na prática, não é o que vai ser bom para ela. Às vezes a gente passa, sei lá, algum creme vaginal, algum estriol, alguma coisa. O paciente fala, doutora, não vou passar todo dia. Porque às vezes precisa passar no começo. Não vou, não adianta. Fala, vamos ver o que faz. Vamos fazer outra coisa. Ou não dá certo um tratamento e tá tudo bem também, porque a gente não é máquina. Exatamente, não é medicina, se fosse matemática era ótimo. Não, tava todo Somos mundo... seres vivos, existe a individualidade biológica. Às vezes o que você tem de receptor, o que é mais aberto ou não, a ação daquele hormônio em você é diferente da outra pessoa. Né? Quando a gente usa hormônio local para atrofia, porque a gente quer uma ótima opção também. E imagina, há 12 anos atrás, o laser está no Brasil há 12 anos, o laser ginecológico está no Brasil há 12 anos. Foi uma brasileira mulher que trouxe. Sim. Para cá. A gente só tinha opção hormonal. E era pouco falado. Né? Pouco usado até, para atrofia. Sim. E a paciente, por exemplo, que teve um câncer que não podia usar, ela com história pessoal, por exemplo, de câncer de mama, algum câncer que ela não podia usar hormônio local, ela estava fadada
a enterrar a vida sexual dela. Condenada a isso, né? Agora não, agora a gente tem tecnologia para isso. Né? A gente tem, e mais de uma, né? Não tem só o laser. Sim. Tem várias coisas que a gente pode usar para essa paciente, para que ela não tenha essa queixa. Para que ela não esteja condenada A não usar, né? Você imagina a paciente tem, sei lá, câncer de mama com 40... Eu tenho paciente no consultório que teve câncer de mama com 40 anos, ou 38. Sim. Tá assim, há mais de 10 anos sem... livre do câncer, já está considerada curada. E se não fosse o que a gente tem na ginecologia regenerativa, ela tava... E tipo, ela falou, doutora, eu não ia ter mais vidas sexuais. Pra mim sempre foi importante. Lógico, E assim, é muito importante falar que não existe vida sem sexualidade. Então, muitas mulheres... Pode até existir se você fizer essa opção, por algum motivo. Mas quando a gente pensa em pessoas que, né, tem todos os setores da vida, né, faz parte lá das caixinhas. Exatamente. Então, para a maioria das pessoas, é impossível você botar o sexo numa caixinha e falar assim, tá bom, agora eu não tenho mais sexo, tá tudo bem. Faz falta, é uma das... Né? Principalmente agora que a sexualidade da mulher é importante, porque é valorizada. Realmente, né, antes a mulher ela não tinha voz para falar sobre isso. Ela não podia falar que tem vontade de transar ou que não tem vontade de transar. Porque ela não sabia o que ela queria. Como é que, eu brinco, você vai chegar na sorveteria, você nunca tomou sorvete na vida, que sem experimentar, que sabor você vai querer? Exatamente. Então, assim, se ela não se conhecia, ela não se tocava, ela não sabia quais são os lugares que dão prazer pra ela. Ela tinha que ter a sorte de achar um cara que tivesse a sorte de, por um acaso, encontrar, porque não é igual pra todo mundo. Senão a gente já tinha escrito um livro sobre como fazer uma mulher chegar ao orgasmo. Exato. Por quê? Porque zonas erógenas, elas são milhares, não é só na vagina. Né? O maior órgão sexual que a gente tem é a pele. Exatamente. É o toque, muito antes de chegar na vulva. Então, assim, como ela nem se conhecia, ela recebia sexo. Exatamente. Ela não fazia, sexo. Não tem um protagonista, sexo é 2. Sozinho é masturbação. Exatamente. Então, ela tinha uma qualidade de vida sexual muito ruim. Então, às vezes, tinha isso. Ela nem se preocupava, já estava lá fora, porque sexo era ruim. Porque muitas vezes a primeira experiência foi dolorosa, a segunda foi uma bosta. E aí continuou sendo ruim, porque não chegava nunca. Aí o que acontece? O cérebro trabalha com punição e recompensa. Né? Se você tem dor com uma coisa, você não quer. Exatamente. Né? Se eu chegar, você não põe o dedo na tomada, tirando de ser louco, porque você já enfiou quando era criança, sabe que dói. Sim. Se tem dor para ter relação, ela começa a criar desejo sexual hipoativo. Sim. Ela não quer. Ela vai evitar. Dói. Então, aí ela realmente fica com a sexualidade diminuída. E outra, as mulheres foram castradas por anos. Porque assim, se você pega uma menina de 12 anos, menstrua, primeira menstruação, aí ela começa a menstruar irregular, vamos avisar as mães. Sim. Né? É normal menstruar irregular nos primeiros anos de menstruação. Não é síndrome de ovário policístico. Não é um reloginho, não gente. É um tempo para o ovário amadurecer e a mulher começar a ciclar e menstruar todo mês. No começo e no final da vida reprodutiva da mulher, ela faz ciclos anovulatórios, ou seja, ciclos que ela não ovula, em ciclos que ela não ovula, ela não menstrua. Não ovulou, não menstrua. Não é que a gente menstrua para ovular, é o contrário. A gente só menstrua se a gente ovulou. Aí ela não ovula, porque ainda o ovário tá prendendo, vamos dizer assim. Sim. E aí ela fica 2, 3 meses sem menstruar, menstrua 2 vezes no mês. Aí vai no ginecologista, vamos dar uma pílula anticoncepcional. Que era isso que acontecia. Uma pílula. Aí a menina nem começou a ter os hormônios ainda estimulando a sexualidade dela. Ela é castrada, ela recebe uma pílula contraceptiva sem precisar. Eu não estou falando de pílula contraceptiva quando a paciente começa a vida sexual e precisa. Eu estou falando assim, 12, 13 anos, começa a tomar. Aí vai. Aí lá nos 17, 18 ela vai começar a ter vida sexual. Nem tem tanta vontade assim, doutora. Mas também, né? Também. Aí começa a ter vida sexual e aí, não pode suspender agora o anticoncepcional, porque você pode engravidar. A gente só tem, né? Aí fica. Aí lá na frente, com 28 anos, mas sabe, doutora, eu nunca fui muito assim na minha vida sexual. Acho que eu nunca gostei muito de transar. Nunca gostei muito. Eu falei, com quantos anos você usa anticoncepcional? Lá com uns 12. Quanto tempo você menstruou? Uns 6 meses, 1 ano. Você não teve hormônio, você nem tinha, não tem nem testosterona, não tem nem estradiol circulando, tá tudo zerado. Exato. Então assim... Aí para o anticoncepcional para engravidar?
a engravida, a gestação realmente é um estado que é proteção de espécies, você vai diminuir, é fisiológico, você vai diminuir a sua libido, você tem prolactina lá em cima, você tem outros prazeres, né? Se a mulher amamenta, né, a liberação de ocitocina, tudo que acontece na amamentação também é prazeroso. Sim. É outra casinha de prazer, né? Não é só. E aí fica com aquele carimbo. Ai, mas tipo, nunca gostei de sexo mesmo. Exato. Aí, como a gente tá engravidando mais tarde, engravidou, deu aquele tempinho, já emenda o segundo, porque teu relógio biológico tá apitando, que você já tá, né, no final. E aí, de repente, você é mãe um pouco mais tarde, emenda outra gestação, aí, de repente, você já começa ali na fase, né, da irregularidade menstrual de novo, e daí, de repente, você passou uma vida inteira e você não se conhece, né? Você nunca teve a oportunidade, né, de, enfim. E hoje a gente fala mais sobre anticoncepcional junto, né? Então, assim, quando não era pela sexualidade não ser importante para a mulher, tinha a questão de hormonalmente as mulheres serem castradas por muitos anos. Sim. Então, e hoje as pacientes já chegam, por exemplo, eu no meu consultório não tenho, é o contrário do que já foi há 20 anos atrás. Porque por causa do meu perfil de atendimento também, eu quase não tenho paciente que toma anticoncepcional. Não, antes a gente tinha um armário cheio de pílula, né, para dar para os pacientes. Eu nem recebo representante, não quero representante no meu consultório. Tinha um armário cheio de pílula, meu Deus do céu. O paciente às vezes que pede, eu falo, eu não tenho, nem deixo entrar aqui. Tá mudando. Quando precisa, claro. Tudo bem. Eu tenho paciente que toma pílula anticoncepcional no consultório dos meus pacientes, mas são poucos. Eu falo, vamos usar métodos que sejam menos castradores. Agora, medicina é bom senso. Por exemplo, se eu tenho uma paciente, eu começo anticoncepcional em paciente, tá com lá 17, 18 anos ou menos ou mais, vai iniciar a vida sexual. Você não vai botar um DIU nessa menina. Eu não vou botar um DIU nessa menina, lógico. não que não possa, pode, mas ela não tá segura o suficiente, às vezes com a virgindade, que ainda é outro tabu, da gente botar um espéculo e tal. Então você fala, vamos fazer o seguinte, vamos começar com um contraceptivo, que seja oral, ou adesivo, injetável. Assim, mas você começa a tua vida sexual segura, porque também tem uma coisa, ela engravidar indesejadamente é pior do que ela usar um método contraceptivo com tanto que a gente deixa avisado, por pouco tempo. Sim. Não vai usar 10 anos. Sim. Quanto é pouco tempo? Depende, mas 2 anos, 3 anos, 6 meses. Sim. Eu converso com ela para não deixar isso se estender muito tempo. Daí a gente usa um outro método. E hoje, graças a Deus também, a gente está desdemonizando o DIU, né? Porque até pouco tempo atrás, porque o DIU é isso, o DIU é aquilo. Hoje em dia, graças a Deus, a gente está num sentido contrário de entender os benefícios do DIU para quem é candidato, obviamente. Não é para todo mundo, mas o DIU mudou. Mudou por quê? Porque o DIU, muito antigamente, ele tinha um formato e um tamanho que a gente só colocava em mulheres que já tinham engravidado. Então, isso também já diminuía a possibilidade. Então, assim, já não é mais uma realidade, isso é totalmente mito. A paciente que nunca engravidou, os DIUs são menores. Sim. A taxa de expulsão é muito pequena, ela é inferior a 3%. Sim. Independente da sua paridade, ou seja, independente se você já tem engravidado ou não. Exatamente. Então, paciente virgem pode usar DIU. Sim. Virgem pode usar DIU. Paciente que nunca teve filho pode usar DIU. E é um método de longa duração. Você não fica escrava de ter que tomar um negócio todo dia, porque se a pílula fosse maravilhosa, você tem que lembrar todo dia no mesmo horário. Quem que é essa pessoa que lembra todo dia no mesmo horário? Eu não lembro nem que eu almocei. Não dá pra lembrar todo dia no mesmo horário. Eu, por exemplo, eu nunca engravidei e eu uso o DIU há muitos anos. Super me adaptei e já passei pela maioria dos métodos contraceptivos. Pílula, DIU de prata, DIU hormonal, implante, um monte de coisa. E o que para mim deu certo foi o DIU. E eu vejo essa mudança. A mulherada chega no consultório já falando, eu vim para saber do DIU, queria saber mais como é que funciona, se eu posso usar ou não. Eu acho isso muito bom. As vantagens dos métodos de longa duração, né, que é bom a gente falar um pouco sobre métodos. Tem os medicados, não medicados, são os DIUs, mas não tem os implantes, né? Tem implante hormonal, contraceptivo de longa duração, e os DIUs. É o que a gente tem no mercado de longa duração, de 3 e 5 anos. E tem o DIU de cobre de 10, né? É que você depende menos do seu uso. Apesar de ter aquele mito de todo mundo já ter visto um vídeo com um bebê com DIU na cabeça... Segurando aquilo, quando aparece, o consultório acaba com a gente. Mas assim, isso é menos de 1%.
Então, assim, o que isso quer dizer? Que em cada 100 mulheres que usam DIU, uma vai engravidar. Mas a taxa da pílula é maior. Exato. Porque existe... O fator humano. Existe o quê? O fator de proteção real e o ideal. Então, quando os caras vão lá no laboratório, pegam a pílula, estudam, eles estudam assim, em ratinhas, que eles injetam o anticoncepcional todos os dias, na mesma dose. A paciente, né, a ratinha não vomita, não toma antibiótico, recebe na boca, naquele horário. Não esquece porque robô, foi na não balada. esquece, não tem esquecimento, não tem nada. Então, assim, a taxa de eficácia é uma. Quando você vai para sua casa, né? Que assim, você tá lá, eu tomo todo dia 8 horas. Ninguém toma todo dia 8 horas. Não. Porque um dia você saiu, um dia você atrasou. Quem mora em São Paulo nem tem trânsito. Imagina. Assim, tipo, você chegou atrasada. Mesmo que você ponha na bolsa e toma o despertador, não tem água. Toca o despertador, acabou a água do carro, porque o trânsito estava grande. Sei lá, qualquer coisa. A taxa cai de eficácia. Por quê? Porque você não toma linearmente. Sim. E esquece um dia, toma 2. Quem nunca, né? E aí, cai a taxa. Então, a pílula, como depende do seu uso, ela tem uma taxa de eficácia menor do que os métodos de longa duração. Sim. E eu acho que isso, as mulheres sentiram uma liberdade. Primeiro, eu tinha a liberdade de poder, quando a pílula foi inventada nos anos 70, da contracepção, de não ter mais esse negócio da gravidez como um peso na sexualidade. E agora, não tem que ficar se preocupando. Você coloca o DIU, você usa o implante. E você tá tranquila. Para ter o seu dia. E é a longo prazo, né? E outra, o DIU, por exemplo, você não quer... eu quero engravidar. Tirou. É super simples. Tipo, em 2 minutos você tira um DIU e vida que segue. A sua fertilidade... Preservada. Não é igual a pílula que você, dependendo do contraceptivo, você pode demorar até 6 meses para voltar a ovular. Dependendo da idade que você toma essa decisão, isso é um problema. Sim. Então, tem muitas vantagens aí, né? Tem. Enfim. Ginecologia é um papo para manga, assim, por anos. Porque, assim, a gente eu adoro atender mulher, a Carol também. Então, a gente tem muita coisa Dá para nova. Ficar o dia inteiro só falando de novidade, de experiência pessoal, de experiência em parceria. Eu acho que a gente pode fazer uma segunda rodada desse bate-papo, porque eu acho que a Carol ela tem muita experiência de consultório, e principalmente com mulher menopausada, que está passando por essa transição de climatério, ou já menopausadas. Então, assim, é um bate-papo muito rico, e acho que a gente pode trazer muito mais coisa aqui para a mulherada. Pode, é um prazer. Então, eu gostaria que, né, quem ouviu a gente, assistiu, se puder contribuir com comentários, perguntas, ou alguma coisa que a gente não falou, né, Carol? Que acha interessante. Falta, manda, a gente responde, marca mais uma. E a Carol, a gente tá sempre junto. Agora ela fez o favor de me abandonar de São Paulo, ela foi pra Campinas, isso é uma queixa, mas tá bom. Mas a gente ainda marca congresso, a gente vai junto, a gente tá sempre... Estamos lavando roupa suja aqui, mas enfim. Mas agora a gente vai no congresso junta, nos Estados Unidos, para trazer mais novidades para vocês. Então, realmente, a gente estuda muito, a gente gasta tempo, né, com conhecimento, com discussão de caso, com experiência. Então, eu acho que é cada vez mais coisa que a gente pode oferecer para as nossas pacientes. E é muito legal, assim, a gente poder ter profissionais que a gente possa ter essa troca verdadeira, né? O que eu não sei, eu falo, Carol, me ajuda, eu não sei. É muito bom porque a gente divide bastante coisa. Então, assim... Desde cirurgia até coisas existenciais, né? Assim, é demais. Então, isso traz pra gente uma bagagem muito extensa do que a gente pode replicar para as nossas pacientes. Então, eu acho que isso é muito, muito valioso. Então é isso, Carol, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Sempre um prazer estar com você. É sempre muito bom. Então, assim, muito obrigada pela sua generosidade de explicar tanta coisa e de, né, fazer parte desse meu projeto novo, que é a minha mais nova paixão. Parabéns, está de parabéns. Obrigada. A Carol tem muita competência e muito carinho com as pacientes, comigo sempre. Sim. Eu só tenho a agradecer, não só pela vida ter me dado... pela profissão, olha, pela profissão a gente também ganha presentes, que são os amigos, que são a família de alma. Sim, nós somos muito unidas, né? Muito obrigada, minha amiga. Eu que agradeço. Obrigada. Gente, eu vou encerrar porque agora a gente vai ter um tete-a-tete aqui, senão a gente vai começar a chorar.
Então a gente está finalizando mais um episódio do podcast Ecos da Intimidade. Vocês já perceberam que aqui é um espaço em que a gente fala sobre absolutamente todas as coisas, com muita liberdade, com muita leveza. E esperem que a Carol vai voltar com certeza aqui nesse espaço. Obrigada, amiga.